Estamos de volta com o Café com Notícia desta quarta-feira. E a conversa agora é sobre direito do consumidor, com ele, Elton René, secretário de Defesa do Consumidor da cidade de João Pessoa. E o assunto hoje a gente vai tratar sobre cobrança vexatória, no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que trata sobre esse tema. A gente vai conhecer um pouquinho, saber o que é a cobrança vexatória, quais são os seus direitos também na hora de ser cobrado. Bom dia, Elton, seja bem-vindo mais uma vez ao Café com Notícia e à TV Marte. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos falar sobre direitos do consumidor. Artigo 42 trata da cobrança vexatória. Mesmo que o consumidor esteja em débito, esteja devendo, o credor não tem o direito de cobrar de todo jeito. É isso? Como é que se deve acontecer essa cobrança e quando ela passa a ser vexatória e indevida? Sinteticamente, é isso mesmo. O consumidor ele não pode sofrer qualquer tipo de constrangimento. É interessante que no artigo 42 a gente trata de uma seção à parte do Código de Defesa do Consumidor. Vários artigos fazem parte de um capítulo, de uma seção. Nesse não, apenas 2 artigos fazem parte de uma seção especial do Código que fala sobre a cobrança de dívidas. E como é difícil, hoje em dia, você, evidentemente, fazer a cobrança de dívidas que você não venha ter uma possibilidade de constrangimento. A gente sabe das dificuldades que isso possa acontecer, mas antes do próprio advento do Código, Marcos, essa cobrança de dívida ela era muito desenfreada. Ou seja, os consumidores eles passavam por todo tipo de constrangimento, seja no botequim na esquina, seja na bodega perto de casa, seja nos estabelecimentos de ensino, tanto superior quanto no primário. Então, o consumidor passava assim, por situações extremamente vexatórias. Então, no artigo 42, ele especifica, por exemplo, só para a gente ilustrar aqui mais, ele fala sobre a cobrança de dívida e fala que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ou seja, o consumidor já é inadimplente, ele pode estar insolvente no mercado, ele pode estar negativado nos órgãos de proteção de crédito, como o Serasa ou o SPC, mas mesmo assim tem que ser resguardado a imagem do consumidor, tem que ser resguardado o direito dele a positividade na imagem. Então, a empresa não pode, por exemplo, colocar numa lista pública, a não ser que seja através do SPC e Serasa. Por isso que é importante, quando a gente fala que os únicos órgãos de proteção ao crédito que é estabelecido por lei são esses, e esses devem ser respeitados, porque ele tem todo um caráter público, né? Mas consumidor ter lista em parede de escola, por exemplo, que antigamente acontecia muito isso, com os pais de alunos, por exemplo. Eu alcancei essa época. Eu chegava na escola e a diretora ou a funcionária da diretora chegava no final do mês, aí chegava com aquela bendita lista na sala de aula, chamava Zezinho, Francisca, Adriano, ia chamando os nomes. Os alunos já sabiam do que se tratava, na época, inclusive. Quando chamava, a diretora quer falar com vocês, ou na tesouraria. Então, os alunos gritavam, caloteiros. Quer dizer, isso para a criança gerava, para muitas crianças, gerava um impacto extremamente negativo, e para os pais mais ainda, né? Então, o legislador quis, digamos assim, quis isolar determinadas situações e quis preservar a imagem dos consumidores como um todo. Então, esse é um exemplo, dentre outros, que vem acontecer na questão da cobrança de dívida. Ou seja, o consumidor pode estar inadimplente? Pode. A empresa, o que é que ela pode fazer? Se cercar de todos os instrumentos legais que já estão à sua disposição para fazer a cobrança devida do consumidor. Por exemplo, SPC e Serasa, como eu falei, é uma forma de pressionar o consumidor a se adimplir. E outra forma também é a própria execução, né? O consumidor que está inadimplente, há alguns meses, ele pode ser executado através da penhora de bens, a penhora online, hoje em dia, que é uma realidade que acontece muito fácil, mas nunca na questão do vexatório, do ridículo, da exposição desnecessária. Então, hoje, o artigo 42, ele está muito em voga, porque as empresas seguem a risca e devem seguir a risca do que determina o artigo 42 do CDC. Ligações sucessivas. Acho que eu já vi uma informação notícia de que houve até ganho de causa do consumidor, porque a empresa ligava sucessivamente, o dia todo, insistindo na cobrança. Isso também é considerado vexatório? Pode chegar a esse nível de ridículo e de vexatória. Inclusive nas situações em que as empresas ligam para o trabalho do consumidor. Ou ligam fora do horário de expediente, no horário comercial. Ora, se ela está entrando em contato com o consumidor e o consumidor ele já sabe do que se trata, então você já, digamos assim, já alcançou aquele objetivo de informar o consumidor, inclusive
da possibilidade de execução do consumidor, isso aí é fato. Isso aí ninguém vai discutir, não. Mas ligar insistentemente, chegar a ligar para colegas de trabalho, que já aconteceu alguns casos em PROCONs, que de repente a empresa liga, inclusive, para o trabalho, informando, olha, avisa Zezinho, que é do banco tal, ou da empresa tal, ele está com a dívida conosco. Não pode fazer isso. Fazendo isso, você está expondo o consumidor, e isso pode gerar um dano moral em favor do consumidor. Quando o consumidor se sentir constrangido, qual deve ser o caminho a ser seguido? Antes de tudo, ele tem que informar para o seu fornecedor do que está acontecendo, né? Da sua insatisfação. Algumas leis já estabelecem alguns procedimentos, o próprio Código de Defesa do Consumidor, algum comportamento que o consumidor deva ter. Mas algumas leis específicas, por exemplo, a lei do saque, é bastante interessante, que é uma lei de cunho federal, o Eric, mas ela estabelece algumas... O saque é o serviço de atendimento ao consumidor. Isso, o consumidor ele tem direito, sim, a uma informação que ela seja registrada contra determinada empresa. Então, o protocolo de atendimento deverá ser solicitado no início da ligação. Ligou para a empresa informando da sua insatisfação, do que está acontecendo, seja de cobrança indevida, etc., etc., você já liga para a empresa e já solicita o protocolo de atendimento, que é uma gravação e que é um registro que o consumidor tem. Agora, um fato, depois de fazer essa comunicação com a empresa, aí você dá um prazo para a empresa se adequar e, evidentemente, se você tiver em dívida, você também se solver com determinada empresa. Agora, veja, isso é independente de qualquer procedimento que a empresa venha tomar contra o consumidor a nível administrativo e judicial. Ela já tem esses instrumentos. Ela não pode extrapolar o direito dela na questão de cobrança. Agora, o consumidor tem esse direito à preservação da imagem. Agora, é interessante que até na cobrança de dívida, o artigo 42 e o 42A, ele fala, no parágrafo único, inclusive, ele fala, inclusive, que se o consumidor for cobrado e se ele pagar, inclusive, a dívida, digamos assim, injustificadamente por parte da empresa, ou a dívida indevida, que às vezes acontece do consumidor receber em sua casa, Marcos, por exemplo, algum boleto que ele já tinha pago, e às vezes o consumidor esquece e faz o devido pagamento, ou através de alguma atribuição errada da empresa, o consumidor pagou 2 vezes a mesma fatura. Então, se isso ocorrer, olha que interessante, o parágrafo único já dá uma solução. O consumidor deve ser restituído imediatamente o dobro daquilo que ele pagou em excesso. Então, seja na cobrança de telefonia, de água, de energia, já existe esse mecanismo protetivo e de resposta imediata ao consumidor. Então, não tem o que discutir a empresa. Cobrou o consumidor, e o consumidor, vamos supor, não precisa nem ser cobrança vexatória, mas a própria cobrança indevida. Se o consumidor pagou indevidamente determinadas faturas, então ele já tem direito ao dobro em excesso daquilo que ele pagou. Claro, evidentemente, ele pode pleitear também danos morais e materiais, se for o caso. Agora, tem que se analisar se não foi feito de forma justificada por parte da empresa. Mas, muitas vezes, a empresa ela já paga imediatamente o dobro do consumidor. Fala do tema agora. O PROCON estabeleceu uma parceria com o Serasa, é isso? Para garantir também a consulta do CPF aos consumidores na sede do PROCON? Exato. Veja, o Serasa ele já tem um dispositivo que os consumidores eles já têm acesso através da internet, em suas casas, para eles fazerem a consulta devida sobre a negativação do seu nome ou não. Né? Então, tanto o Serasa quanto o SPC, e nós vamos utilizar tanto a base do Serasa quanto a base de dados também do SPC, já que a Serasa tem essa base de dados do SPC. Então, mas para o consumidor, a grande maioria dos consumidores que não tem acesso à internet na sua casa, que não sabe utilizar da tecnologia, então o PROCON de João Pessoa fez uma parceria com o Serasa. A gente está com o serviço lá piloto ainda, né? Mas já está funcionando para que o consumidor ele tenha acesso a essas informações sem precisar de fazer nenhum cadastro. Porque pela internet na sua casa você tem que fazer todo um cadastro, tem que comprovar que você é você mesmo, e tem todo um protocolo de segurança que deve ser utilizado. Lá no PROCON de João Pessoa não vai precisar. Então, somente o consumidor, ele, de posse do seu CPF, do seu documento pessoal, ele pode ir lá ao PROCON, sem enfrentar a fila, e solicitar dentro do cadastro do Serasa se o seu nome está negativado ou não. É gratuito, é um serviço gratuito e vai estar à disposição de forma mais ostensiva a partir da semana que vem junto aos consumidores. Elton, obrigado mais uma vez pela sua participação no Café com Notícia.
Eu que Essa agradeço. quarta-feira, Hoje eu tomei espero. café, viu, gente? Eu tomei café. A nossa Tá querida aqui, ó. telespectadora, Tá suja doutora aqui, Maria, viu? doutora Maria de Lourdes, que me cobrou Tomei. aqui que tivesse alguma coisa na caneca, sempre teve, ela que Sempre não tem vê. aqui, agradeço a produção aqui, André, seus meninos Cafezinho. aqui. Cafezinho bom, viu? Docinho. Docinho, super doce. Obrigado mais uma vez, até quarta-feira com outro tema aí interessante para a gente agradeço. trazer para os nossos consumidores. Agora a gente vai direto aqui com a nossa repórter Andresa Andrade, que vai conversar com a Vasti Oliveira, que é idealizadora de um projeto social chamado Memória Afetiva à Mesa, que vai ajudar a instituição Vila Vicentina. Bom dia, Andresa, seja bem-vinda e traga-nos aí mais informações sobre essa pauta. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. É isso mesmo, eu vou conversar com a Vasti Oliveira, a Vasti, né? Vasti Oliveira, que vai falar desse evento, vai falar dessa sua ação voluntária, não é isso, Vasti? Bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Nós estamos esse final de semana ali no Pérola, na estrada de Cabedelo, e estamos fazendo esse evento em benefício da Vila Vicentina, e será um evento, ele iniciará às 16 horas e vai se estender até às 20 horas. E quem quiser detalhes mais precisos, pode entrar no @vasti.oliveira para saber exatamente quais são os donativos que devem ser entregues à entrada para poder participar de um evento maravilhoso. O evento tem como carro-chefe a exposição de mesas. O tema é memória afetiva, Andressa, como eu disse. Memória afetiva, a gente entendeu que alguns dos nossos idosos que estão ali em asilos, eles contam unicamente com a memória de uma época boa. Então, por isso, a gente colocou esse tema, memória afetiva. E as pessoas são 25 mesas até agora, irão montar mesas com essa pegada de memória, de afeto, de amor. Também teremos eventos, atrações, que vocês poderão saber quais são exatamente ali também naquele Instagram. Mas Débora vai poder mostrar com carinho, Débora Brito, que é uma das nossas artesãs, que vai participar da feirinha que nós teremos lá também, a mesa com um pouquinho de carinho, né, Débora? Bom dia, Débora, tudo bom? Bom dia, tudo. Então, Encosta, por favor, o microfone. Então, eu acho que, como a Vasti falou, a questão da mesa, principalmente para essas pessoas de idade, requer uma memória muito positiva. E daí veio a ideia dela de como está tendo um movimento agora muito grande das pessoas realmente voltarem a fazer mesa, voltarem a se sentar. E aí a ideia foi realmente de fazer essa exposição, para que as pessoas até resgatassem um pouco mais esse costume, entendeu? E aí a gente vai ter diversas pessoas que hoje são amantes da mesa posta, vão estar lá expondo, vai ter também uma feirinha para que aquelas pessoas não só vejam aquilo, como também possam adquirir alguns itens, e parte dessa feirinha vai ser revertida para a Vila Vicentina. Então, assim, tudo realmente gira em prol de estar ajudando a Vila Vicentina. Certo. Vasti, quanto tempo faz que você está fazendo essa ação? Ou é a primeira vez? Nós fazemos em família, esse é o 11º ano que a gente faz assim, grande dessa forma, foi uma oportunidade que surgiu. Nós fazemos pequeno em nossa casa há 10 anos, com amigos. E esse ano a gente conheceu esse movimento, que são as meseiras, e entendeu que é uma coisa que funciona, é bonito. E então eu convidei a Elora, que é da Meseiras de João Pessoa, e pedi que ela fizesse esse link, essa ligação com as meseiras, convidasse as meseiras, foi quando eu conheci Débora, para montar justamente a exposição. E ela, então, entrou em contato com todas e foi quem montou realmente a exposição, foi quem convidou todas as meninas. E o Pérola fez a doação, e foi um presente maravilhoso, e foi a partir daí que a gente fez esse evento tão grande. Todas as pessoas, todas as atrações, tudo foi absolutamente Parceria, doado, né? tudo foi generosidade. E teremos também na feirinha uma barraca chamada Barraca Solidária, que é 100%, tudo que for vendido lá, 100% será para a vila. Então, eu convido vocês a visitarem a Barraca Solidária, apesar de também visitarem as outras barracas, são muito boas. Mas vão à Barraca Solidária. Comprem na da Débora, da dos outros, mas comprem na da Solidária também. O Vasti, Pois não. perdão interromper. O que te motivou a ajudar a Vila Vicentina?
interessante essa pergunta, porque desde sempre, quando a gente chegou aqui em João, nós não somos de João Pessoa, mas quando nós chegamos em João Pessoa, meu marido trabalhava com adolescentes em igreja, e na classe de adolescentes, ele sentiu a necessidade de fazer uma ação social com aqueles alunos. E procurando algum tipo de ação social, então ele descobriu a Vila Vicentina. E, na verdade, foi essa a motivação. E quando a gente conheceu a Vila Vicentina, viu a necessidade grandiosa, e é curioso que me perguntaram quantos internos tem na Vila Vicentina. E eu liguei agora de manhã para falar com ela, e ela não estava, outra pessoa atendeu, e foi muito curioso que ela me disse, Vasti, agora nós temos hoje, agora de manhã, 31 mulheres, mas no final do dia teremos 32. Não tem condição de dizer exatamente quantas pessoas tem, porque você liga de manhã, pode ter um número, no final do dia outro, ou porque entra, ou porque infelizmente sai. Então, é muito difícil. Então, o que motivou, o início foi isso, foi o trabalho de Edson com os adolescentes da igreja que a gente fazia parte. Mas a continuidade foi a paixão mesmo. Aquele lugar é maravilhoso, as pessoas que trabalham ali são voluntárias. E você acaba entendendo que, poxa vida, tem pessoas que trabalham só por amor. O que a gente faz é tão pouco, é nada. Aquelas pessoas é que fazem um trabalho grandioso. Então, você tem a obrigação de continuar fazendo. A gente só faz uma vez por ano. Quando eu entendo que é nada, eu continuo fazendo, todo ano um pouquinho. E esse ano, a gente se sentiu mais motivado, porque a Vila perdeu 50% dos seus doadores contínuos, que são os fixos. Ela é mantida, basicamente, por caridade. Então, metade dos seus doadores, 50%, gente, metade das pessoas que doam fixamente, deixaram de doar. Imagina só, eles são sustentados por essas pessoas, que não deixaram de doar porque, eu não vou doar mais porque eu não quero, porque não tinham mais condição. Então, na verdade, a gente está fazendo esse evento, chamando a atenção do João Pessoa, não é simplesmente para receber aqueles donativos à porta, é principalmente para chamar a atenção de toda João Pessoa para o fato de que a vila precisa. Está certo que tem outras entidades que também estão precisando, mas, nesse momento, nós queremos chamar a atenção para a vila. A vila precisa. São pessoas que estão ali necessitando da nossa atenção. Precisa de alimento, precisa de donativos para a higiene pessoal e também do local, mas precisa também de visita. A gente pode simplesmente, num sábado à tarde, pegar a família, ir lá com os filhos. É bom para eles e é bom até para a gente, para os nossos filhos crescerem entendendo que participar, conhecer um idoso, entender que o carinho que a gente dá para ele, a gente recebe de volta. Isso faz da gente pessoa melhor. Os nossos filhos crescem com valores melhores. É muito gratificante. Não precisa gastar dinheiro. É só pegar o carro no final de semana. Gastar atenção, né? É um programa tão agradável. E eles são tão receptivos, todos eles. Tanto da direção da vila, quanto os idosos recebem com uma alegria tão grande. Então, vão lá, peguem seus familiares, visitem a vila, coloquem isso como uma agenda, né? Se não for durante o mês, mas durante o ano. Coloque na programação anual, eu vou, pelo menos uma vez esse ano, pegar a minha família, fazer um piquenique, ou não levar nada, se eu não quiser gastar nenhum real, não vou levar nada, mas eu vou passar uma tarde com minha família na vila. Eu garanto a vocês que seus filhos vão adorar esse passeio. É muito gratificante, é muito bom. Então, o que motivou foi isso. Eu fui a primeira vez, e é impossível não voltar. Então, o motivo realmente foi ir a primeira vez. Eu fui a primeira vez e não consegui deixar mais. Viu a realidade eu e vi quis a realidade, ajudar, né? E não é uma realidade de dor, é uma realidade de alegria, de verdade. Certo, me diz uma coisa. Você sabe os serviços que a Vila Vicentina está oferecendo para os idosos? Eles têm nutricionistas. Na verdade, a vila é bem organizada. Eles têm todos os serviços. Eles têm um bom trabalho, boa assistência, muito trabalho voluntário. As pessoas oferecem realmente trabalho voluntário. Existe muito boa vontade. O que eles necessitam mesmo é donativo. Gente para trabalhar, eles têm boa vontade. E estão sempre recebendo mais. Quem quiser oferecer, agora, durante esse processo, Cíntia Gama,
que é uma pessoa maravilhosa, ela disse, Vasti, ao final desse processo, eu vou à vila me oferecer para dar aula para eles. Ela é professora de dança e eu vou escolher um horário para dar aula de dança para eles. Eles amam dançar. Quem for do ramo do forró, pode pegar uma sanfoninha e ir para lá uma tarde para dançar com eles, que eles adoram dançar. Qualquer serviço que você tiver e achar que, não vou oferecer isso porque não vai ser útil, é útil sim. Eles gostam de tudo. Eles são pessoas como a gente. São pessoas normais, como nosso avô, como nossa avó que está na nossa casa. São pessoas normais, só que têm um pouquinho mais de idade que a gente. Tá certo. Débora, agora é com você. Eu queria que você pudesse mostrar a mesa que está montada aqui no nosso estúdio. Linda, maravilhosa mesa. Realmente dá uma saudade, né? Dá vontade de sentar, Dá né? vontade de sentar, dá vontade de comer, de estar com a avó aqui. Vai falando um pouco para a gente dessa mesa. Então, a gente montou aqui 2 ideias, certo? Aqui seria mais para um jantar, né? Então, a gente trouxe o prato de sopa para que a gente fizesse realmente a ideia de um jantar. E eu acho que, inclusive, vovó combina muito com uma sopinha no final do dia, e trouxe uma proposta mais alegre, que é para uma proposta de repente, um almoço, que também caberia, se a gente colocasse as xícaras aqui, fazer também um belo café da manhã, entendeu? E aí a gente trouxe essa proposta mais alegre, que é para poder deixar a mesa mais atrativa ainda, para que a gente Como é casa de vó, né? Pois é, para que a gente sente, a gente fique mais tempo conversando, contando, porque eu acho que é realmente na mesa em que a família consegue passar mais o seu dia a dia, assim, contar o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Então, eu acho que, às vezes, quando a mesa não está tão bonita, termina que a refeição é mais rápida, né? Você come e vai para a televisão. Quando a mesa está mais arrumadinha, acaba que você fica mais, se dedica mais a saber como foi o dia do seu filho, o que está acontecendo com a sua tia, com a sua avó. E a ideia é realmente buscar esse resgate e que veio lá da época da vovó, a gente trazer de volta para criar os nossos filhos com esse costume. Apesar de ser da época da vovó, é atual também, né? Hoje em dia, as vovós ainda se comportam assim, você sabe dizer? Não, eu acho até que, em termos de estatística, a nova geração, as recém-casadas, estão resgatando mais isso. Eu acho que assim, a geração da minha mãe, por exemplo, foi uma geração que eu acho que foi criada para trabalhar. Era até feio ser dona de casa. Você tem que ser profissional. Então, ela abandonou um pouco de ser dona de casa, porque o importante era ter sucesso na profissão. E aí, as recém-casadas, vêm mostrando o contrário. Você é capaz de ser uma profissional de sucesso e ainda cuidar bem do seu marido, da sua casa, dos seus filhos. Então, realmente, em termos de estatística, essa geração de 20 e pouco a 30 e pouco está resgatando esse costume que realmente veio lá da minha vovó e que minha mãe, de repente, passou por cima. Eu separei algumas fotos também que ela tinha me mandado de outras mesas. E aí, se você pudesse exibir, Carlos. Você está no ponto aí. Pronto. É só para a gente dar uma passadinha mesmo nessas fotos e ver outras mesas, né? Pode ir falando, se você Pronto, quiser. essa foi uma proposta que a gente fez na casa da Vasti, com 3 ideias também. Que foi a ideia de um jantar, também foi uma sopa, porque eu acho que a sopa realmente remete muito à vovó, né? E aí, logo depois, a gente fez o café da manhã, que a gente trouxe o lilás, trouxe a lavanda, que são tons mais claros. E depois, que é outra coisa que eu acho, e principalmente aqui no Nordeste, tem um costume muito forte, é o cafezinho no final da tarde com um bolinho quente, que eu acho que é a cara de toda tia que tem idade, de toda a vovó. Final de tarde, principalmente fim de semana, pode ir visitar alguém da família que vai ter um bolinho quente e um café esperando você. Tá certo. Pode voltar para cá, Carlos. Eu queria, então, Vasti, que você reforçasse o convite e falasse data, horário, local e como é que as pessoas fazem para entrar no clima lá do evento. Então, será agora, no próximo sábado, às 16 horas, até às 20 horas, no Pérola Recepções, na estrada para Cabedelo. Quem não sabe onde fica, é ali um pouquinho antes do Hiper Bom Preço. E, deixa eu ver, fica ao lado do Shopping Carro Legal, é esse o nome do local? Eu acho que é esse, Shopping Carro Legal. E
para entrar, é necessário 2 itens da lista que foi a própria Vila que nos passou, que está nesse Instagram que eu passei, @vasti.oliveira. Gente, são 2 itens só, mas tem alguns itens que são bem baratinhos. Não leve só 2, não, leve um monte, por favor. Tá certo? Quando for muito baratinho, se você puder, leva um monte. E pode pedir para os vizinhos. E se você quiser levar um monte, pode levar direto para a vila, coloca o nome lá e que eles me passam a lista, para vocês não terem que levar aquele monte de coisa, que eu estou com fé que serão muitas coisas. E vão à disposição de se divertir, porque nós teremos realmente muito lazer lá dentro. E, olha, vai ser um prazer receber todo mundo lá. Será uma tarde muito alegre, muito feliz. Teremos exposição de mesa, vocês vão viajar no tempo e vão ajudar os idosos e será uma alegria. Muito obrigada. Obrigada a você, Vasti. Obrigada, Débora. Obrigada. Eu volto agora com o Marcos Eric. Bom dia para todos. Bom dia, Andresa. Obrigado. Nós parabéns pelo trabalho. E, infelizmente, a crise também chegou nos ajudantes, nos colaboradores da instituição. Mas a gente pede que quem puder contribuir, quem nunca contribuiu e pode contribuir, contribua, não só com valores, com doações, mas também com o mais importante, que é a presença, a visitação dos nossos idosos. São 8h17. Deixa eu fazer um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta na sequência do programa Café com Notícia de hoje.